Olá, Visão Jurídica no ar, e hoje eu converso com o Dr. Luciano de Almeida Pereira sobre os reflexos da política no sistema tributário. O Dr. Luciano é graduado pela Faculdade São Francisco, é mestre e doutorando em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, é conselheiro julgador efetivo da Terceira Câmara do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, é professor de Direito Tributário nos cursos de pós-graduação da PUC de São Paulo e do IBET, professor de Direito Tributário e Constitucional do curso FMB, professor de Direito Financeiro da Escola Fazendária do Tribunal de Contas do município de São Paulo, professor de Direito Tributário das Faculdades das Américas e um excelente advogado tributarista em São Paulo e também em Guarulhos. Doutor Luciano, é um prazer imenso tê-lo aqui no programa Visão Jurídica. Obrigado, Silmara, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar participando dos seus programas, sempre com muita qualidade. Eu que agradeço a oportunidade. Então, nós vamos falar sobre os reflexos da política no sistema tributário. Perfeito. Que parece um assunto assim tão complexo, não é? O que é política, doutor? Como é que nós podemos definir política no aspecto amplo, né? Política é até um problema, essa questão da conceituação. Deixando claro que a conceituação, como é um método de valoração, cada indivíduo acaba construindo o seu próprio conceito a partir das experiências, a partir da base que cada um tem, a partir de todo aquele arsenal que faz o entorno do indivíduo, ele traz consigo, isso faz com que ele tenha uma forma ou outra de construir os conceitos, né? Mas política, nós temos um problema em particular, como até destaca um professor, eu tive a oportunidade de assistir às aulas dele, professor da USP, ele pontua algo muito interessante, porque a política, as pessoas têm uma ideia pré-concebida. E essa preconcepção do que é política leva a pessoa a entender que a política ela se resume às questões eleitorais e... A ideia é essa mesmo. Quando você fala em política... No primeiro momento, a ideia é essa. Como é algo que está sempre na mídia, faz parte do dia a dia das pessoas, as pessoas... Elas têm um contato, mas um contato muito superficial. Então, a ideia primeira, e é uma ideia ordinária, uma ideia popular que se faz, é que a política é eleição, política é partido político, política é a gestão do Estado e, sobretudo hoje, política com tons pejorativos, né? Então, as pessoas, quando se fala em política, as pessoas entendem que política é algo que você utiliza para meios escusos, mas, em verdade, política é uma inteligência em favor de uma organização. Então, quando você pega o Estado é uma pessoa política, é uma pessoa jurídica de direito público interno. É ela quem rege o Estado, né? O Estado, a política rege o Estado em que nós estamos inseridos. Então, veja, eu preciso de uma série de medidas de cunho político para poder manobrar todas as necessidades de um povo inserido naquele território, para que seja minimamente organizado. Até eu me lembro quando eu estava no primário, naquela época tinha ainda o SPB, tinha Educação Moral e Cívica. Isso. E eu me recordo que a professora dizia, olha, o que é o Estado? O Estado é a sociedade politicamente organizada. Então, quer dizer, a política ele é um instrumento de inteligência que organiza o Estado para que as pessoas não estejam mais à lei do talião. Para que as pessoas tenham um mínimo de organização, que elas entendam o seu papel, que elas entendam que tem direitos e deveres a serem obedecidos. Então a política é um elemento de norte para a sociedade, né? Mais ou menos por aí que caminha, dentre, é claro, uma acepção muito mais larga, é possível falar muita coisa sobre política, né? Mas basicamente esse é o conceito que se tem sobre política, uma inteligência em favor de uma governança estatal. O problema é que nos dias de hoje as pessoas realmente têm essa visão distorcida porque as coisas não estão caminhando a favor, não é?
De um todo, não é isso? Sim, sim, e até é difícil de desfazer essa ideia, porque como nós dissemos, eu, por exemplo, sou professor de direito tributário, então quando eu chego para um aluno e vou falar sobre um tópico qualquer, eu pego aquele aluno que nunca teve contato, então, como ele não tem uma pré-concepção, é muito mais fácil dele entender e inserir a ideia daquele instituto para o aluno. Agora, como a gente tem essa ideia primária, você tem que despir desses preconceitos e enxergar a política como uma ciência que tem seus postulados, uma ciência que também tem o seu lado positivo, aliás, tem muito mais o lado positivo que qualquer outra coisa, porque quem traz tons negativos é quem mal utiliza a política, então é por aí, fica difícil de fazer a pessoa desligar daquele preconceito, né, pejorativo, para conseguir efetivamente enxergar a política como deve ser. E você acredita que o palco político pode ser mudado? Uma reforma política, no caso? Pois essa questão de mudança da política, ela passa por várias questões. Se nós formos pegar pelo lado científico, nessa questão de mudança política, primeiramente, nós temos que destacar 2 princípios. O primeiro deles é o que se chama de princípio do naturalismo ou da biologização das relações sociais. Esse princípio, que em verdade ele entoa um pensamento filosófico, um pensamento científico acerca da política, entende que as coisas são como são. Então, o Estado, ele é naturalmente daquela forma, e ele vai sempre ser daquela forma, ele vai mudar um pouco de um local para outro Estado, que eu me refiro, evidentemente, à nação, o Estado lato sensu, não estou falando de Estado-membro, né? Então, culturalmente, o Estado Brasil é diferente do Estado Afeganistão, que é diferente da França, por uma questão cultural, mas eles tendem a andar da mesma forma, as pessoas se agrupam da mesma forma, pelos mesmos motivos, porque seria uma tendência natural. Essa teoria tem sido duramente criticada porque seria minimizar o papel do homem, que é um ser pensante. É verdade que existem sistemas que são pré-programados, naturalmente pré-programados, que eles tendem a funcionar de uma forma, funcionam de uma forma e onde quer que seja, funcionarão da mesma forma. Uma colmeia, por exemplo, sempre vai ter abelha rainha, sempre vai funcionar daquela mesma forma. Porque é um sistema natural. Instinto, né? Instinto. Né? Então vai sempre funcionar daquela forma. Quando você traz essa ideia, daí porque o naturalismo, né, que eles falam, sim, traz para o sistema social, onde que nós temos as pessoas inseridas, seres pensantes, e a política ela tem que estar ali para poder satisfazer as diversas formas de pensar, os diversos desejos, já que somos todos seres desejantes. Essa questão do naturalismo, ela meio que cai por terra. Então, vige o princípio da contingência. O princípio da contingência diz, basicamente, que as coisas são como são, mas podem ser mudadas. Então, existe todo um ritmo natural das coisas, ainda que não esteja falando em natureza. Por exemplo, o sistema político é um sistema artificial, criado pelo homem. As coisas são como são, mas não é porque são como são que tem que ser sempre desta forma. Eu posso modificar. Haja vista... Ainda bem, né? Haja vista a época do militarismo. Veja, nós tínhamos, quando o poder militar era presente e governava o país, ele tinha uma forma de governar e as coisas eram como eram porque era o poder vigente. Até que o povo não quis mais. Então as coisas são como são, mas em razão da contingência eu posso modificar. Então, é claro, o palco político ele se posta de uma forma... porque é daquela forma que está desenhado todo o sistema político constitucional. Agora, é evidente que eu posso fazer essas modificações, mas para isso eu tenho que ter vontade política, eu preciso ter interesse, eu preciso fazer um trabalho, sobretudo constitucional, muito bem feito. Posso mudar, mas não é simples a mudança. Ainda mais nos dias de hoje, aqui no Brasil... situação bem complicada, né? Bem complicada. Eu até acho que nós estamos num momento de modificações. Agora, essas modificações que nós temos apresentado, não sei se é suficiente, entendo que não,
para modificar o palco por completo, para ter uma ruptura como nós tivemos na época da ditadura, para trazer uma democracia. Essa ruptura seria uma ruptura partidária. O que nós temos, em verdade, é quase que hoje, um absolutismo. A ideia de absolutismo na Idade Média, que era o poder concentrado. Era o poder concentrado, né? Na mão do soberano. Aí vem Montesquieu, que se inspirou em John Locke, que por sua vez se inspirou em Aristóteles, e tripartiu a função do poder em administrativo, executivo e judiciário. Para quê? Justamente para que o exercício do poder fosse espraiado, para que ninguém detivesse o poder. Quando você coloca... Poder total. Poder total, absoluto, né? Exatamente. Então, o problema é assim, você tem o nosso antigo presidente, o Lula, que ficou por 2 mandatos, que equivale a 8 anos. Perfeito? Ele não poderia mais se reeleger, mas quem é eleita? Dilma, que é reeleita novamente. Então, 8. São 2 candidatos do PT. Então, eu não tenho um absolutismo pessoal, se eu considerar a pessoa física, mas você tem um absolutismo partidário. Ué, se o partido político diz, a lenda que assim funciona, na prática não é bem assim, ele defende uma ideologia, implica dizer que nós estamos há 16 anos, não é? Sendo regidos pela mesma ideologia. E mais, notem que os tribunais superiores, os ministros, são indicados pelo presidente. Então chega no momento em que você tem o poder judiciário e o poder executivo que tem a mesma toada, porque a maioria da bancada do STF provém da indicação do PT. Você tem o PT há 16 anos, que vai fazer 16 anos no poder se nada de diferente acontecer. E aí nós temos ainda o Congresso, enfim, a depender de quem tiver no Congresso, nós temos PT de cabo a rabo, ou seja, voltou ao absolutismo. Então são coisas que precisavam ser pensadas. É verdade que talvez os partidos que têm condições de vencer uma eleição, por exemplo, o PSDB, que é um partido grande também, talvez não vá mudar a situação prática. Mas a ruptura é importante. Não é que é importante, ela é indispensável. Porque nós estamos retrocedendo na história. Nós já vimos isso. Isso é uma receita que não dá certo. Inclusive, o político, ele, né, sempre pretende a reeleição. É claro. Então, se tornam políticos profissionais. Políticos profissionais, exatamente. E o problema é que ele visa sempre isso. Né? Porque... E o manuseio equivocado do poder, por intermédio da política, ele começa a se infiltrar em todos os poderes. Quando a gente para perceber, nós estamos novamente no absolutismo. Absolutismo PT. Meu modo de ver. Então isso é um problema que precisava ser visto pela população. O povo brasileiro precisava ser um pouco mais politizado. A forma de politizar o povo é dando cultura. Veja, não tem mais o SPB, não tem mais educação moral e cívica. Eu creio que o sofrimento vai politizar. Isso é uma coisa que meio que compulsória. O problema todo é que assim, como nós tínhamos... que a longo prazo. A longo prazo. E veja, precisa dar subsídio para que o povo também saiba o que fazer. Claro. Né? Porque à época tinha essas matérias que punham o sujeito para pensar em cidadania. Hoje o povo até quer, muitas vezes, fazer alguma coisa, mas ele não sabe nem o que, ele não sabe quais são os instrumentos. Ele é tão afastado das noções políticas que se ele tiver se ele passar por um buraco na rua e por algum motivo, sei lá, furar o pneu dele, ele fala assim, Dilma, isso é uma competência do prefeito. Então, quer dizer, o povo ele não sabe nem quem é competente para quê. Isso é falta de informação. Então, até para você poder reivindicar, você precisa saber. Precisa saber o que e é claro que não é interessante dar esse tipo de informação, porque um povo que é esclarecido, ele cobra. E cobra sabendo, né? Porque senão, se ele não tem ele não tem o devido esclarecimento, acontece o que se faz. É o que o professor Marcelo Neves chama de legislação álibi. Então o povo começa a reclamar, então precisa fazer tal coisa, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquele outro. Então vamos atender aos reclamos do povo para que ele pare de reclamar. Você finge que está fazendo alguma coisa, o povo fica contente e você, em verdade, só joga o problema lá para frente. E a solução é nenhuma.
Porque o que tem que ser feito, por exemplo, inserir cultura não é feito. Então, é o que ele chama de legislação álibi. Você vai lá, faz alguma coisinha para acalmar o ímpeto da população e o problema perdura. Daqui a pouco passa o efeito. A legislação muda, mas né? Permanece sempre a mesma coisa. É como esse novo Código de Processo Civil. Até acredito que possa trazer avanços, né? Mas, se o povo está achando que os processos judiciais vão caminhar mais rápido em razão do novo código, sinto muito, mas eu particularmente não acredito que a quantidade ou diminuir a quantidade de recursos vai fazer o processo andar, porque você, quando diminui, no meu modo de ver, a quantidade de recursos, o máximo que você consegue é diminuir o direito de ampla defesa e contraditória. O problema está na morosidade da máquina Estado. Eles vão mudar a lei, mas o Estado que é lento continua o mesmo. Então, quer dizer, o motivo da demora é o mesmo. Mudaram o código, então não posso falar mais nada. A nossa lei não tem mais tanto recurso, eles não queriam isso, pronto, mudamos. Mas o problema vai continuar, porque não está na lei. O problema está no Estado, que tem que ser fomentado da forma adequada. O sistema, não é? O sistema. E nisso não se mexe. Porque não se tem vantagem para eles. Então, são coisas muito mais complexas. Né? Muito complexas, realmente. E me diga uma coisa, existe transparência política? Voltando a falar especificamente em política, existe transparência, na sua opinião? A transparência é um dos postulados da política, é um dos princípios. Quando a gente estuda a ciência política, um dos princípios que se estuda é a transparência, porque o sujeito, o político, né, o parlamentar, aquele que fala em nome do povo, ele tem que expor suas vontades, seus ideais, suas intenções, até para que ele seja votado. Teoricamente, essa transparência ela é necessária e teoricamente ela é exposta, mas é evidente que os interesses mais primordiais do sujeito ele não coloca, até por uma questão de estratégia. Então, assim, se nós formos pegar sob o ponto de vista formal, ela é um dos requisitos. Mas não acredito na transparência. Eu acho que transparência talvez eu tenha em termos formais, como eu havia dito. Quando o sujeito, por exemplo, assume o governo, ele assume o mandato, ele tem que colocar o seu plano plurianual, que diz respeito a todo o projeto de gestão dele. Tanto assim que as leis de diretrizes orçamentárias, as leis orçamentárias anuais que vão dar conta de previsão de recebimento e de gasto de dinheiro público, partem do PPA, do Plano Plurianual, que é onde mais ou menos ele prevê aquilo que ele quer fazer. Então, se eu considerar que direito público tem que estar tudo na lei e eu tenho que fazer um plano de governo, ele tem que ser transparente nesse sentido. Mas a verdadeira transparência política, eu acho ela utópica. Eu acho que nós não temos, nós não alcançamos. Atualmente. Sobretudo atualmente. Teoricamente, sim, né? Mas olha, eu gosto muito de história. Eu estive estudando história do Brasil por absoluta vontade, curiosidade. A história fora dos bancos escolares. E eu posso dizer que nunca tivemos uma gestão assim. Então é absolutamente teórica mesmo. Eu acho, honestamente, que a nossa política é cultural. Sempre foi do jeito que a gente está aqui. Só muda o contexto histórico. Mas eu não, honestamente, olhando a história do Brasil, eu acho, assim, eu tinha até alguns ídolos, até eu me informar um pouco mais. Então eu fui perdendo um pouco do encanto com alguns personagens da história, infelizmente. Eu acho que essa transparência nunca teve. Eu acho que a gestão sempre foi muito confusa, no meu ponto de vista. Infelizmente, né? E a política, como é que ela influencia no sistema tributário? Que é o nosso tema hoje. Bom, são instrumentos que andam de mãos dadas. O tributo e a política. O tributo, embora seja uma figura jurídica, ele tem uma importância vital na política, né? E vice-versa. Então, o tributo, só para que nós possamos ter uma noção, a forma de levar, assim, são três
formas de levar dinheiro para o cofre público, são receitas, né? A gente em direito financeiro chama de receita. São as receitas originárias que provêm da exploração do patrimônio do patrimônio público ou prestação de serviço público. O próprio Estado presta serviço, cobra por isso, e entra dinheiro no cofre público. As receitas transferidas, quando um ente político transfere dinheiro para outro, e aí pode ter uma origem tributária ou não tributária, e as receitas derivadas que vêm da exploração do patrimônio do particular. E aí nós destacamos as multas e os tributos. Então, quer dizer, o tributo, ele tem essa função de levar dinheiro para o cofre público. Como a política é uma inteligência posta à disposição da sociedade, a depender da necessidade, ela vai reclamar uma postura ou outra do sistema tributário. Então, a política econômica estando, por exemplo, com problema, ela pode tanto aumentar como diminuir a carga tributária. Ela vai reger o sistema tributário dentro daquilo que é possível constitucionalmente, de acordo com a necessidade política do país naquele momento. Então, ela tem uma interferência, assim, direta, assim como o tributo também tem uma interferência direta na política, né? Como que o tributo influencia a política? Agora invertendo. Eu acho que a questão é concomitante. Na medida que um reclama a presença do outro, o outro reclama do um. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de política econômica. Me recordo que em 2008 eu dava aula numa faculdade, né, que não leciono mais agora, e até passava esse exemplo, foi muito bom na época para poder exemplificar para os alunos. Nós tivemos um problema de economia mundial, teve um problema, aquela crise econômica dos Estados Unidos refletiu no mundo todo, começou a chegar no Brasil. E me recordo, na ocasião, que as indústrias automobilísticas estavam com problema, porque elas não conseguiam vender. Elas não conseguiam vender, e você, quando tem um mercado desaquecido, o efeito ele é cascata, porque você, se não vende, você começa a ter carro parado. Você tem mão de obra que você tem matéria-prima que você comprou e está empatada. Então você não consegue fazer aquele capital de giro. Você tem mão de obra parada, você não tem como pagar o cara, começa a ter desemprego. Se você tem desemprego, aqueles tributos que são incidentes sobre a folha de salário deixam de ser recolhidos. Se você não vende, você não tem IPI, você não tem ICMS, começa a voltar dinheiro no cofre público, isso é um problema. Então, naquela ocasião, o governo olhou para o IPI. Os tributos, eles têm caráter, eles têm função fiscal e alguns extrafiscal. Função fiscal todo tributo tem, que é levar dinheiro para o cofre público. Alguns outros, além do caráter fiscal, reúnem também o caráter extrafiscal, que é servir como um instrumento de manobra econômica, de manobra política. Porque diante de uma situação emergencial, você consegue manobrar aquele tributo, você consegue mexer na carga tributária para que ele possa, então, servir como um instrumento político-econômico. Naquela ocasião, o que eles fizeram? Eles diminuíram a alíquota do IPI. Então, aquele carro que custava, por exemplo, 30 mil, passa a custar 20 mil, e aquele sujeito fala, bom, embora esteja em crise, 20 mil é uma oportunidade. E aí começou a fomentar... Estimula o consumo, né? Estimula o consumo. Você deixa de recolher aquele tanto que você recolheu de IPI, mas você continua vendendo. Então você recolhe ICMS, você não deixa de recolher os tributos incidentes sobre a folha de salário, porque o sujeito não foi mandado embora, você não tem um problema social de desemprego. Então, perceba que o tributo ele é um instrumento que vai manobrando a política. Agora, há pouco tempo, nós tivemos também aquela questão do carro importado. O carro importado de nível médio, digamos assim, estava com um preço muito próximo do carro brasileiro, carro nacional de luxo, digamos assim. Então, eles, mais uma vez, pegaram dois tributos de caráter extrafiscal, o imposto de importação do carro importado, e jogaram a alíquota lá para cima. E o IPI do nacional eles diminuíram. Então, eles criaram um hiato entre um e outro. Então, aquele que estava próximo, ele já não compra mais o carro importado. Então, eles usaram o tributo como um instrumento político-econômico. E a política é isso. A política ela é um instrumento presente na economia, na sociedade, na educação,
na saúde pública. Perceba então que ele está intimamente ligado ao tributo, economia, política, sociedade, tudo isso. Então é possível uma reforma no sistema tributário em termos políticos? Honestamente, entendo que não. Embora a possibilidade de mudança de postura, e eu explico por que não. O sistema tributário está tudo desenhado na Constituição Federal. Certo. Né? Direito público, tudo que você faz em direito tributário tem que ser por intermédio de lei, e o rigor é muito grande, consoante a própria Constituição determina. Uma reforma tributária teria que ser feita sem que você maculasse os preceitos constitucionais. Honestamente, eu não vejo a menor possibilidade de nós fazermos uma modificação sistêmica sem que eu agrida os princípios tributários constitucionais, a repartição de receitas, que é muito importante, essas coisas todas. Então eu acho muito difícil. Eu até peguei um anteprojeto último que saiu. Eu honestamente não vejo a menor possibilidade daquele projeto ser aprovado ou, se aprovado, não ser inconstitucional. A menos com uma reforma. Eu acho que teria que ter uma mudança na Constituição. Se mudarem a Constituição, muito que bem. Se não, eu acho praticamente impossível. Não, tanto assim que todo governante, todo sujeito que se candidata fala em reforma política. Desde que eu comecei a ouvir política, eu escuto a mesma coisa e, honestamente, ninguém fez e nem vai fazer, não nesse palco. Doutor Luciano, olha, eu tinha inúmeras perguntas ainda para lhe fazer. Fica o convite para um retorno aqui no nosso programa. Agradeço. Né? Eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Fale em meu nome, pessoalmente, obrigado, e em nome de toda a equipe da TV Guarulhos. Muito obrigada por sua presença aqui no programa Visão Jurídica. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer. Assim que precisarem de mim, estou a postos. Com certeza, o convite está feito. Muito obrigado. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica, muito obrigada por sua companhia e te aguardo na próxima semana. Visão Jurídica, atualidade, informação e conhecimento aqui na TV Guarulhos.